Paz, irmãos, tudo bem? Passando aqui para trazer uma breve reflexão com vocês a respeito da palavra de Deus. Eu tenho gravado alguns vídeos falando sobre as profecias do fim, né? E eu tenho buscado cada vez mais entender, né, através da palavra, da leitura da palavra. Eu acompanho alguns canais que eu já tenho falado muitas vezes nos meus vídeos, que é o canal Reino Eterno do irmão Luiz, né? E o canal Efraim. E são canais que eu tenho aprendido bastante, porque a gente tem que aprender com quem realmente sabe, não é mesmo? E tenho certeza que Deus ele tem revelado muitas coisas agora no tempo do fim, relacionado não somente aos livros canônicos que estão ali, que são considerados somente aqueles ali, mas a gente sabe que tem livros que são, entre aspas, né, considerados apócrifos, que não foram espiritualmente inspirados por Deus, mas na verdade são inspirados. Então, mais uma vez passando para dizer para vocês que vocês estudem as profecias. Eu sei que às vezes pode até parecer fadigante, né? Por que eu digo fadigante? Porque na verdade nós temos que ter entusiasmo da parte de Deus, nós temos que ter vontade. Eu sei que muitas vezes vai ter momentos que você vai estar cansado. Nós somos seres humanos, é claro que sim, mas nós temos que garimpar essas pedras preciosas que Deus deixou na palavra. Eu, quando leio a palavra e busco entender a palavra, e cada vez que você senta para ler a palavra, estuda a Bíblia, você pega uma Bíblia no hebraico, no grego, as traduções, né, na internet, você começa a passear pela Bíblia e Deus começa a te mostrar as coisas. Deus começa a te revelar e dar o entendimento daquilo que realmente Ele quer que você entenda, e Ele traz o entendimento de como realmente são as coisas para o nosso tempo e para a nossa vida, tanto a nossa vida devocional, espiritual, que Ele quer que nós venhamos ter íntima com Ele, quanto a nossa vida familiar, a maneira como nós temos que nos portar como cidadãos do céu, mas que vivemos temporariamente aqui na terra, né? Porque Deus, Ele prometeu, Jesus, Ele veio para se sacrificar por nós, porque a Bíblia diz que ninguém atirou a sua vida dele, mas Ele a deu, né? E Ele desceu os mais profundos lugares, ou o mais profundo lugar, para tomar a chave do inferno e da morte das mãos do diabo. E o último inimigo a ser vencido foi a morte. É por isso que quando se ouvir o ressoar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente nos ares, de forma que nós não os precederemos. Eis o grande mistério da última trombeta, que é falada em Apocalipse no capítulo de número 11, verso 15, Apocalipse 10 e 7, né? Em que nós veremos no capítulo 19 e verso 11, o nosso Cristo vindo com vestes salpicadas de sangue, montado em seu cavalo, e os seus santos com ele, porque ele vem agora para pisar sobre o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias no capítulo 14 e também no capítulo 12, e se você ler no contexto do capítulo 13, no final do capítulo 13, você vai ver que está escrito lá o sacrifício do servo do Senhor, o juízo final e o triunfo da igreja. Mais ou menos assim é o tema da última parte do capítulo 13, se você ler lá. Então nós vemos que a igreja estará no meio da tribulação, no final da tribulação, para que depois venha a ira de Deus. Mas o certo é que o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos entender as profecias finais, para que nós não venhamos ficar perdidos, né? Porque às vezes eu me recordo muito bem que às vezes eu tentava entender e compreender a palavra, mas parece que faltava algo. E, infelizmente, o sistema religioso, nós podemos fazer um paralelo e falar aqui de Apocalipse capítulo 13 e verso 11, quando eu me refiro ao sistema religioso, me refiro ao sistema da besta, né? Que vai se levantar por completo, a besta que sobe da terra, que simboliza
o falso profeta, que ele vai ter poder, né? Até onde Deus permitir, porque nada está fora do controle de Deus. O diabo pode ter poder, mas é um poder limitado, e é um poder que Deus permite ele ter até um certo determinado tempo, porque quando o falso profeta se levanta, ele faz falsos milagres. E muitas pessoas com certeza vão acreditar, porque está escrito ali em Apocalipse 13. Bom é ler todo o capítulo 13 para entender quando nós falamos, né, quando nós pronunciamos sobre o assunto da besta que sobe do mar, né, que é poder político, que é poder militar, né, e o poder religioso, que é a besta que sobe da terra. E estes dois fazem junção, juntos, né, eles serão dominados, controlados pelo anticristo, que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, no versos 7, 8 e 9, que antes da vinda de Cristo haveria a apostasia geral e a manifestação do homem do pecado, que Daniel fala do chifre pequeno, no capítulo de número 7 de Daniel, que ele tem a visão de um grande animal feroz e que de 10 chifres, e do meio daqueles 10 chifres surge um, ou seja, é o anticristo, né? Que também é trazido como uma figura do Alexandre o Grande, que teve uma preeminência, um levante muito grande na ascensão do reino da Grécia, que ele é o bode peludo com chifre na cabeça, que se levantou contra os medos e persas e atingiu aquele carneiro que estava com 2 chifres do outro lado, perto de Elão, e ele derrubou os medos e persas. Mas no auge da sua força, né, Alexandre o Grande, representado pelo bode peludo como um chifre na cabeça, ele foi quebrado. Da mesma forma, Satanás, que é a antiga serpente, o dragão, que parou diante da mulher, que fala em Apocalipse no capítulo 12, que também simboliza Israel, simboliza a igreja, e podemos simbolizar como Eva, ele vai ser quebrado, né, no auge do seu poder. Alexandre o Grande ia fazer 33 anos, quando ele estava se preparando para conquistar outras terras, porque a velocidade que ele teve para conquistar várias terras foi muito imensa. E quando nós olhamos para a besta que sobe do mar, nós vemos que ela vai ter características, né, dos reinos passados, do reino da Babilônia, do reino dos medos e persas, do reino da Grécia, do reino de Roma. E o Império Babilônico é simbolizado como um leão alado com asas, né? Que ele teve uma proeminência, ele tinha uma boca, o leão tem uma boca, e a besta que sobe do mar, ela vai ter uma das características, vai ser boca como de leão, ou seja, ele vai falar grandes blasfêmias contra Deus, porque Nabucodonosor subiu no mais alto lá do seu trono na Babilônia e disse: quem construiu essa grande Babilônia, né? Quem estará acima de mim? Algo nesse sentido. Mas Deus o colocou para ir pastar como as feras, né? Como uma besta. Veja bem que faz um paralelo com a besta que sobe da terra, quanto a besta que sobe do mar, porque ele foi transformado numa besta. E a besta é o sistema tecnológico, o sistema da inteligência artificial, o sistema militar, o sistema político, o sistema falso, o sistema religioso, que vão se levantar contra o exército do Altíssimo. Mas a Bíblia diz lá em Daniel 12, que Miguel, o arcanjo, um dos príncipes de Deus, quão poderoso é este anjo, que vai vir para destruir também com as hostes espirituais da maldade, e o chifre pequeno vai ser quebrado. E nós vemos isto em Apocalipse também, que Deus o vencerá. A Bíblia diz que ele vai se levantar contra as testemunhas de Deus, porque na última semana de Daniel, profetizada na 70ª semana, a igreja estará inserida nessa última semana. Queira você ou não, pré-tribulacionista, que creia ou não nisto, você passará. E quanto antes nós entendermos que a igreja não será arrebatada antes da tribulação, mais fácil, não vou dizer fácil, mas com mais coragem, com mais intrepidez, você passará por este momento de aflição. Veja bem que a Bíblia fala que a igreja de Esmirna,
ela seria colocada à prova por 10 dias, e por 10 dias os servos de Deus seriam colocados na prisão. Isso faz referência ao tempo de tribulação que a igreja vai passar. Porque as testemunhas de Deus, as duas testemunhas, e quando se fala em duas testemunhas, não está se falando de 2 homens ou 2 pessoas, mas as 2 oliveiras, está se falando de 2 povos, 2 nações. E uma dessas nações chama-se Israel, e a outra, ela é montada por gentios, por várias línguas, que estarão pregando a palavra de Deus nos grandes centros, mas que serão martirizadas. Mas a Bíblia diz que durante 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, na primeira metade da última semana de Daniel, o anticristo não vai poder lhes fazer mal. E elas farão fogo descer do céu. Elas trarão as pragas que estavam no Egito, algumas delas, porque a Bíblia fala em Apocalipse que elas transformarão água em sangue. A Bíblia fala que fogo descerá do céu, como Elias fez no seu tempo. Então nós entendemos que o poder de Deus que estava sobre Moisés, a unção do Espírito de Deus que estava sobre Moisés e a unção do Espírito de Deus que estava sobre Elias, também estarão sobre as testemunhas de Deus que estarão neste tempo do fim. O anticristo vai, através da besta que sobe da terra, fazer com que as pessoas, que o homem crie uma imagem que eu acredito que seja um supercomputador. E este supercomputador vai ter uma imagem possivelmente holográfica, e o homem vai se dobrar diante dessa imagem. Assim como nos tempos passados, né, e nos tempos de hoje, o homem sempre desafiou a Deus, transferindo a sua adoração para deuses estranhos, deuses de ferro, deuses de barro, deuses de bronze, de prata, de ouro, que não podem tocar, que não podem ouvir, que não podem falar, que não podem fazer coisa alguma. Mas o Deus Todo-Poderoso, Ele vai dissipar, Ele vai destruir, Ele vai derribar com toda espécie de Deus. Porque o único Deus e verdadeiro Deus, ao qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará, que Ele, somente Ele é o Senhor, é o justo juiz, é Jesus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, que em breve virá. E Daniel fala sobre isso, Apocalipse fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o apóstolo Paulo fala sobre isso, e diversas passagens dos profetas maiores, Isaías, profeta Ezequiel fala sobre isso, profetas menores. Um renovo de Deus brotará, como disse o profeta Isaías. Ele virá para permanecer no milênio e estabelecerá o seu reino eterno sobre esta terra. Então, irmãos, creia nas promessas de Deus, leia os profetas menores, profetas maiores, como eu tenho aprendido com os profetas Zacarias, profeta Naum, profeta Abacuque, profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Daniel. Os Salmos também, o Salmo 2 fala também que as nações se iraram contra Deus, mas elas não vencerão. Nós sabemos que haverá um primeiro Gog e Magog, que virá contra Israel e tomará metade de Israel, como diz o profeta profeta Zacarias. Mas Jesus pisará com o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. Pensa quão grande é o poder de Jesus. Com um pé, ele vai pisar, ou os 2 pés pisar, com apenas seus pés. E o Monte das Oliveiras se dividirá no meio, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Pensa comigo nisso. Jesus é tão poderoso que vai abrir o Monte de Israel, o Monte das Oliveiras no meio. Existe uma porta em Israel onde Jesus saiu para ser crucificado fora dos portões de Jerusalém. E essa porta foi trancada. E se não estou enganado, foi construído um cemitério na frente, aonde diz que por ali voltará o Messias. Veja bem que o povo de Israel é tão descrente que fez até um cemitério. Mas Jesus, com um sopro, ele vai desfazer com tudo isso. Com todo o ferro, com todo o cimento que estiver na frente, a terra vai se derreter diante de Cristo. Faça o homem o que fizer, faça o diabo o que quiser fazer, Jesus os vencerá.
Aqueles que se levantarem contra Israel serão vencidos. Mas aqueles que sobrarem, como diz o profeta Zacarias, eles subirão. Todas as nações que sobrarem subirão. Sobrarão nações sim na terra. E elas aprenderão com Israel. Elas serão ensinadas a servir ao Senhor. Porque eles receberão como prêmio de Deus, o povo de Israel, a oportunidade de ensinar estas nações no milênio. Então, meus irmãos, eu queria deixar esta mensagem e dizer para vocês o quão bom é poder aprender da palavra de Deus. Eu gostaria de poder produzir mais vídeos, né, para os irmãos, mas eu também tenho a minha vida secular, eu tenho a minha vida conjugal, né? Eu sou casado já há 12 anos com a minha esposa, eu tenho a minha vida de trabalho secular, eu ainda estudo, estou terminando de concluir a minha faculdade, então tudo exige um tempo, né? Então nós temos que separar, né, esse tempo. Então o bom é se todos pudessem usufruir do tempo 100% para Deus. Isso é uma verdade, eu entendi o que Paulo quis dizer. Bom é se não casasse. Não que o casamento ele não seja bom, é maravilhoso. E eu glorifico a Deus por isso, pelo meu casamento, pela minha vida conjugal. Minha esposa é uma bênção, é uma mulher maravilhosa. Mas quando você destina um tempo para fazer as coisas de Deus, Deus com certeza abençoa a sua vida, Deus lhe traz grandes revelações. Então que Deus abençoe cada um de vocês e que Deus possa trazer revelações profundas aos nossos corações através da palavra. Um abraço.